E passamos, então, agora à nossa última palestra do professor Paulo. Eu preciso aí da ajuda. Enquanto você consegue conectar, eu vou ler, então, o currículo do professor Paulo Delano. É professor de Direito Ambiental na Universidade de Bocconi. Foi consultor jurídico do Ministério do Meio Ambiente no governo de Monti. Ex-professor de Direito Administrativo. Foi chefe do Gabinete de Estudos e Legislação do Ministro de Ecologia. Membro da Comissão Parlamentar de Inquérito sobre o Ciclo de Resíduos e Atividades Ilícitas Relacionadas. Em 2005, recebeu o Prêmio Scano de Ecologia e entre suas publicações principais estão Direito e Práticas voltadas ao controle de poluição na Itália, Energia e uso da terra, perfis institucionais, Contribuição ao estudo dos procedimentos de autorização, Manual de Direito Ambiental e Princípios Fundamentais do Direito Europeu e Nacional. Temos aí o professor. Salve professore, benvenuto, grazie. Mi vedi qui? In italiano, per favore. Obrigada pela paciência, por ter me esperado. Eu vou falar da taxonomia das organizações do meio ambiente. Pronto. De autorizações ambientais na lei italiana e nas normas europeias. A função das autorizações ambientais se divide entre prevenção e planejamento. O controle constitui uma função acessível e subsidiária de cada uma das funções principais. Recentemente, foi adicionada a função objetivo da sustentabilidade do meio ambiente. Sì, lo sento. Entre a função de prevenção e o mais recente princípio de precaução, existe a seguinte relação. A primeira se aplica em situações perigosas já conhecidas, enquanto a segunda diz respeito às situações de risco que são desconhecidas ou são pouco conhecidas, para enfrentar o qual os instrumentos jurídicos ordinários poderiam resultar insuficientes ou ineficazes. As autorizações eram enquadradas das mais excelentes doutrinas. Ranelletti, 1894, como a remoção de um limite ao exercício de um direito. Essa definição era influenciada pela concepção da propriedade como um direito natural, que precede e condiciona a intervenção legislativa do Estado. Rosmini, 1887. E inclui nos seus conteúdos fundamentais também o direito de empresa. A legislação introduziu uma progressiva descomposição do direito unitário de propriedade, individuando uma série de bens da vida
Alguns materiais, como terrenos, edifícios, empresas, gados, meios de locomoção e bens financeiros. Outros imateriais, entre eles as autorizações a serem realizadas um projeto, a gestão de uma empresa e desenvolver uma atividade. Cada um desses bens são sujeitos a uma específica disciplina, que modela o exercício segundo a modalidade, que diferem também profundamente entre eles, mesmo pertencendo todas elas a uma categoria de bens privados de interesse público. A Constituição italiana garante a atividade econômica privada como liberdade, artigo 41, enquanto parte do direito fundamental de propriedade privada, que é artigo 42. Todavia, é subposta à autorização administrativa para acertar que não prejudique o interesse público, a segurança, a liberdade e a saúde do cidadão. E a esses interesses públicos fundamentais, o Tratado de Lisboa, de 2007, adicionou a proteção do ambiente. A iniciativa econômica, portanto, pode ser subposta pela lei a controlos e programas, para serem direcionadas e coordenadas com a finalidade social. As prescrições acessivas à autorização, enquanto ordem conformativa da empresa, desenvolve a função de integrar o conteúdo preceptivo de autorização e são protegidas pela mesma previsão sancionatória no caso de inobservação. Essas prescrições são justificadas pela exigência de adequar a tutela à variedade das situações incidentes sobre o meio ambiente. E tem também uma característica tecnicamente complexa das estruturas que deve ser autorizada. Cassação Penal de 2017. Todavia, a amplitude dessas prescrições impostas não pode ir além dos da arbítrio, mas deve respeitar os princípios de fatibilidade técnica e econômica, de oportunidade, de proporcionalidade e, principalmente, a pertinência das medidas impostas ao operador. A Corte Constitucional se interroga sobre a existência de um conteúdo mínimo inderrogável sobre a propriedade. De fato, a posição da propriedade de limites muito restritivos pode configurar uma verdadeira expropriação do bem. E é desejável que a Corte Constitucional, que até então se ocupou somente da propriedade imobiliária e das normas urbanísticas, enfrentem também o problema dos limites, que é lícito a colocar a iniciativa econômica privada em sede de autorização, avaliando uma eventual existência de limites ao limite. Aquilo que nós falamos no começo, do limite ao exercício de um direito. A Corte Europeia dos Direitos do Homem fixou em 3 princípios o Estatuto da Propriedade Privada. 1. The peaceful enjoyment of property. 2. Admissão como lícita da privação da propriedade por parte do Estado para causas de pública utilidade. E 3. O reconhecimento aos Estados da potestade de disciplinares o uso dos bens em modo conforme ao interesse geral. Na ordem europeia, não vem nenhuma empenho definitório da autorização ambiental. O artigo 2 da diretiva IPPC define a
autorização como a parte de uma ou mais decisões escritas que autorizam o exercício de um sistema a determinadas condições que devem garantir que este sistema seja conforme às requisições da diretiva. Ou seja, não vem manifestado, portanto, nenhum empenho teorético ou sistemático, mas sim uma mera indicação fenomenológica. Autorização é a decisão escrita que autoriza algo. Análogo desempenho você encontra também nas diretivas sobre avaliação de impacto ambiental. A autorização é definida como uma decisão da autoridade competente que confere ao comitente o direito de realizar o próprio projeto. Nessa diretiva, também a autorização é descrita mediante uma tautologia, o ato de consenso e a decisão que confere o direito ao proponente. Na legislação nacional, nós encontramos uma dupla estrutura de procedimento autorizatório, de autorização. As autorizações ambientais podem aparecer de um vínculo de consecução, de lógicas consequências, ou seja, quando uma segue a outra em absoluta e recíproca autonomia, ou seja, de um vínculo de pressuposição, quando uma autorização pressupõe a existência de uma ou mais ou outras autorizações, e a precedem e condicionam a eficácia, em alguns casos até mesmo a validade. Em ambas as situações, o resultado é prolongar o procedimento complexivo e a absoluta incerteza no seu êxito, a partir do momento que depende da sobreposição e da composição de múltiplos fatores. Segundo uma outra perspectiva, as autorizações ambientais contemplam duas fundamentais estruturas, um sistema ternário e um sistema dual, que eu falei no meu livro em 1989. No primeiro modelo, estão presentes uma norma que delinea uma situação jurídica subjetiva que é sujeita a um abstrato a regime de autorização preventivo, um poder administrativo de gerir tal situação e uma coisa mais concreta, no qual deve ser aplicado controle e prescrição conformativa. Já o sistema dual é baseado somente numa norma que descreve, no modo preciso e pontual, uma história jurídica. Um caso concreto que corresponde exatamente ao arquétipo. As diferenças de regime jurídico são macroscópicas em relação às situações subjetivas do interessado. No primeiro modelo, assume uma relevância dominante o poder que a lei confere à autoridade administrativa, tanto que condiciona fortemente o âmbito operativo do direito de empresa. De fato, é a autoridade que decide sobre a correspondência ao paradigma normativo, no caso representado pelo sujeito interessado. Já no modelo dual, a lei não delega ao poder administrativo o juízo sobre o caso que deve ser consentido, mas entrega ao sujeito interessado a faculdade de atestar a conformidade da própria situação subjetiva ao paradigma normativo abstrato, assumindo-se também a responsabilidade penal da correspondência à verdade de quanto foi afirmado. É particularmente complexo a disciplina de autorização ambiental, que difere do sistema
de autorização geral. Não somente pelo conteúdo deles, mas, sobretudo, pela disciplina. De fato, as autorizações ambientais são temporâneas. A lei estabelece a duração e a renovação é subordinada ao permanecer nas condições de admissibilidade. Não existe um direito de renovação, e sim uma expectativa qualificada. As autorizações são revocáveis por causa do público interesse. E a revocação deles comporta um eco-indenização ao titular. A anulação das autorizações deles pode ser disposta para um vício genético, no caso, ou para vícios que sobrepõem, por exemplo, uma nova lei que dá a possibilidade de gestir uma nova empresa ou atividade, ou emergências ambientais que invocam a modificação da autorização ou até mesmo o anulamento. Se o anulamento é disposto no modo ilegítimo, esse fato comporta o ressarcimento do dano provocado, tratando-se da lesão de um caso do direito. Para resolver a carência de eficiência do sistema de competência, institucional de competência, o legislador italiano adotou uma nova medida, a Conferência dos Serviços, Lei de 1990. Essa conferência combina um perfil organizativo com um outro de procedimentos, que pede uma decisão de todas as autoridades. Não ho sentito. Niente. A Conferência dos Serviços, no momento em que opera, todas as autoridades devem expressar um modo de obter uma ação algébrica, no qual o resultado final constitui um complexivo ato sincronizado de consenso. No caso positivo, mesmo que seja obtido por maioria, é realizado uma autorização ambiental com conteúdo plural, que inclui todos os conteúdos públicos que foram compartilhados nesse caso. Este objetivo, porém, encontrou numerosos obstáculos. Em primeiro lugar, pela resistência de cada administração a ceder parte do próprio poder decisional a uma sede de instrutória sobreordinada. O principal obstáculo pelo sucesso da conferência vai ao modelo organizativo policêntrico, no qual confia a uma pluralidade de sujeito público e a competência intervir no efeito de decisões que se entrelaçam e se obstaculam uma com a outra. Muitas intervenções corretivas foram adotadas na tentativa de conciliar a necessidade e eficiência administrativa com a eficácia das medidas de proteção ambiental. O resultado é bem distante de ter sido conseguido, principalmente depois da qualificação de alguns públicos interesses com uma posição da tutela reforçada. Em base a essa posição, a autoridade titular desses interesses ambientais de sanidade saudável, paisagístico e cultural dispõe de um poder de interdição. Cada dissenso dos titulares não podem ser superados por um voto da maioria, e eventuais opiniões contrárias de tais autoridades devem ser sobrepostas
ao julgamento de um organismo superior, como, por exemplo, o presidente da região ou o presidente do Conselho dos Ministros, dando, em tal modo, a um órgão político uma função arbitral. Os resultados insatisfatórios desta relação, que muitas vezes paralisava a conclusão das conferências dos serviços, até mesmo para obras públicas de interesse nacional, conduziram à adoção de um remédio baseado no fim do poder administrativo, no momento que esse não eram atuados nos termos estabelecidos pela lei. Todavia, foi necessária uma lei que convertia o exaurimento do poder não numa mera amputação dele, mas numa manifestação positiva de consentimento, portanto, de silêncio e consenso. O silêncio, assêncio, constitui uma espécie derogatória à fronte de uma autorização como um rito ordinário, um ritual ordinário. O ordinamento europeu julga com desfavor o silêncio assenso, enquanto daria legitimidade a uma falta de avaliação administrativa dos efeitos ambientais de uma atividade ou de uma obra, ainda que se trate de uma ilegítima abstenção das autoridades competentes a serem exercitadas pela função decisionais deles. Sentença da Corte de Justiça Europeia em 91 e, mais recentemente, no 2004. Também a Corte Constitucional Italiana sustentou que as autorizações ambientais pressupõem uma avaliação preliminar do estado do meio ambiente e dos impactos sobre esses de novas obras e, portanto, necessitam de uma efetiva e específica instrutória, excluindo cada forma de silêncio e assenso. A sentença de 2014. O Sistema Nacional de Autorização Ambiental é ainda hoje uma evolução dialética com o regime da deregulation. O equilíbrio otimal ainda não foi alcançado. As autorizações talvez perderam as asas, mas não perderam as garras. Muito obrigada pela atenção de vocês.